O céu estava de um cinza nublado e opaco, carregado com a promessa de mais chuva. O vento soprava frio, cortando as ruas da pequena cidade, onde tudo parecia andar um pouco mais devagar do que deveria. A vida era difícil ali. Não era o tipo de lugar onde os sonhos nasciam. Era mais como um lugar para onde iam para morrer em silêncio. Jack Turner caminhava lentamente pela calçada, suas botas arrastando contra o pavimento rachado. Seu rosto, marcado pelo tempo e marcado por anos de luta, carregava o peso de um homem que já vira demais na vida. Se inscreva no canal e vamos acompanhar mais essa história. Veterano de uma guerra que desejava esquecer, ele agora passava os dias tentando sobreviver com uma pequena pensão que mal cobria o básico. Ele já tivera esperanças de uma família, de uma vida tranquila, de algo mais do que os dias vazios que haviam se tornado sua rotina. Mas isso era antes. Tudo havia mudado. Agora tudo o que lhe restava eram as lembranças e as poucas notas amassadas no bolso, que ele contava cuidadosamente enquanto se aproximava do restaurante. Não era muito. Apenas o suficiente para uma refeição barata, mas era tudo o que ele tinha. Jack abriu a porta da lanchonete e o ar quente lá dentro contrastava fortemente com o frio lá fora. Acenou com a cabeça para a garçonete atrás do balcão, pediu uma xícara de café simples e encontrou um lugar perto da janela com o olhar fixo nos carros que passavam, cada um parecendo correr para um lugar melhor do que ali. Jack sentou-se perto da janela, mexendo o café distraidamente, tentando afastar da mente o vazio que sentia no peito. Frequentemente encontrava conforto nos cantos silenciosos da lanchonete, onde o zumbido das conversas e o tilintar dos pratos quase abafavam o barulho em sua cabeça. Mas hoje sua atenção foi atraída para algo lá fora. Pela janela embaçada, Jack notou um garotinho parado na calçada do outro lado da rua. A criança não devia ter mais de 8 anos. Seu rostinho estava pressionado contra o vidro, enquanto ele olhava com desejo para o restaurante aquecido e movimentado. Suas roupas estavam esfarrapadas, grandes demais para seu corpo minúsculo, remendadas em alguns lugares e sujas pela sujeira das ruas. Seus sapatos estavam gastos, mal se segurando, e suas mãozinhas estavam enfiadas com força nos bolsos, como se tentassem manter o máximo de calor possível. Jack observou o menino por um momento, notando como a criança tremia, não por causa da brisa fria que parecia congelar o ar, mas por algo mais profundo, algo que parecia vir de uma fome que ia muito além da simples comida. Os olhos do menino estavam arregalados, cheios de uma mistura de curiosidade e medo, mas também havia um desejo inconfundível. Ele queria algo. Jack sabia exatamente o que era esse algo. Seu coração se apertou ao ver os olhos do menino se voltarem para uma família sentada em volta de uma refeição quentinha, enquanto o riso se espalhava pela sala. O olhar da criança se suavizou com o que Jack só conseguia descrever como um desespero silencioso. Era o mesmo olhar que ele vira em seus próprios olhos muitos anos antes de aprender as duras lições da sobrevivência. Sem pensar 2 vezes, Jack empurrou a cadeira para trás e se levantou. Seu estômago roncou, mas a dor no peito era muito pior. Ele caminhou até a porta e a abriu, saindo para o ar frio. O garoto estremeceu com um movimento repentino, erguendo os olhos arregalados. "E aí?" Jack chamou gentilmente. "Parece que você está precisando de uma refeição quentinha. Por que você não entra?" O garoto hesitou, inseguro, mas o sorriso gentil de Jack o fez dar um passo hesitante para a frente, seus olhos brilhando com um brilho de esperança. O garoto, ainda hesitante, entrou lentamente no calor da lanchonete. Jack segurou a porta aberta para ele, seu olhar suave, mas firme. O garoto, que Jack percebeu ser muito mais magro do que imaginara a princípio, entrou cautelosamente, examinando o lugar desconhecido com o olhar. Jack o guiou até uma mesa perto da janela e sentou,
Eli-se à sua frente, ainda sorrindo gentilmente. "Qual é o seu nome, garoto?" perguntou Jack, enquanto se acomodava no assento. "Eli", respondeu o menino, com a voz baixa e trêmula. "Eli", repetiu Jack, assentindo pensativamente. "Está com fome, Eli?" Os olhos de Eli se voltaram para o cardápio, mas a hesitação em seu olhar foi suficiente para dizer a Jack que o menino não tivera muita oportunidade de escolher ultimamente. Ele olhou para a mesa, com as mãos cruzadas no colo, os dedos finos se mexendo nervosamente. Jack estudou o garoto por um instante antes de colocar a mão na mesa, com a voz gentil, porém firme. "Há quanto tempo você não come nada?" Os olhos de Eli se voltaram para a mesa enquanto ele sussurrava. 2 dias. O coração de Jack afundou. Ele conhecia a sensação desesperadora de ficar sem, de esticar o último trocado para a próxima refeição. Mas 2 dias era demais para qualquer criança, especialmente uma tão pequena. Sem dizer mais nada, Jack chamou a garçonete e pediu uma refeição simples para Eli. Apenas um prato de purê de batatas e um pouco de pão, o suficiente para encher um estômago pequeno. Ele sabia que não era muito, mas serviria por enquanto. Quando a garçonete saiu para fazer o pedido, Jack enfiou a mão no bolso e tirou a última nota amassada. O valor mal dava para pagar a refeição, mas era tudo o que lhe restava. Não importava. Ele não deixaria o menino passar fome, não quando tinha a chance de ajudar. Quando a comida chegou, Jack viu os olhos de Eli brilharem e seu coração doer ao ver o menino pegar o garfo, quase com medo de tocar na comida, como se não conseguisse acreditar que era de verdade. Eli não falou nada a princípio, apenas comeu devagar, com as mãozinhas tremendo a cada mordida. Jack sentou-se em silêncio à sua frente, com o estômago roncando, mas mal percebeu. Observou com um misto de orgulho e tristeza, enquanto Eli devorava a comida, como se estivesse faminto há muito mais do que 2 dias. Lágrimas brotaram dos olhos de Jack, enquanto ele engolia em seco. Ele se sentia orgulhoso do pequeno ato de gentileza, mas seu coração se partia por aquela criança que fora abandonada à própria sorte. Jovem demais para um fardo tão pesado. E, no entanto, de alguma forma, Eli ainda estava ali, sobrevivendo, resistindo enquanto Jack sentava-se em frente a Eli, sem tirar os olhos do menino enquanto comia. Havia algo que ele não notou. Uma mulher sentada a apenas algumas mesas atrás dele. Ela estava impecavelmente vestida com um casaco sob medida, suas joias brilhando suavemente à luz fraca do restaurante. Sua aparência era o tipo de aparência elegante e arrumada que imediatamente sugeria riqueza. Mas enquanto observava Jack e Eli em silêncio, havia uma suavidade em sua expressão, uma emoção que parecia ir além da mera curiosidade. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, observando a cena se desenrolar diante dela. Ela não pretendia bisbilhotar, mas quando viu Jack sair para convidar o menino para entrar, algo naquele momento lhe chamou a atenção. A mulher notou a maneira como Jack falara com o menino, com tanta ternura, sem hesitação. Havia algo cru, algo real nele. Enquanto observava a interação, sentiu a atração de uma verdade que não esperava confrontar naquele dia. Aquilo era mais do que um simples ato de gentileza. Era um homem estendendo a mão a uma criança de uma forma que a maioria das pessoas jamais se daria ao trabalho de fazer. Ela não conseguia deixar de se perguntar sobre a vida de Jack. Havia uma dignidade silenciosa nele. Um cansaço em seus olhos que sugeria que ele também carregava fardos há muito tempo. E, no entanto, lá estava ele, oferecendo tudo o que lhe restava, o último dólar, para ajudar um estranho. A mulher enxugou uma lágrima que lhe escorrera pela bochecha, tomada por um sentimento que não conseguira expressar em palavras. Enquanto Jack terminava o último gole de café, olhou para Eli, que finalmente havia largado o garfo.
Os olhos do menino estavam cheios de uma gratidão silenciosa, mas Jack percebeu que ele ainda estava um pouco inseguro. Jack estendeu a mão por cima da mesa e acariciou-lhe gentilmente a mão. "Cuide-se, Eli", disse Jack, oferecendo um sorriso caloroso. "Sempre há uma saída da escuridão, garoto. Só mantenha a cabeça erguida, está bem?" Eli assentiu, os olhos ainda arregalados. Mas havia um vislumbre de algo mais brilhante neles agora, um vislumbre de esperança. Jack se levantou, pronto para ir embora. Ele tinha feito o que podia naquele dia, e agora era hora de encarar as ruas frias novamente. Ao se virar para sair, uma voz suave e clara o interrompeu. "Com licença, senhor", gritou a mulher da mesa atrás dele. Jack se virou, um pouco surpreso por não tê-la notado até então. Ela se levantara e caminhara até ele com passos firmes, porém gentis. Ela o olhou nos olhos, com uma expressão repleta de admiração e algo mais profundo. Algo quase desesperado. "Desculpe interromper", ela começou com a voz trêmula, "mas não pude deixar de notar o que você fez por aquele garoto. Eu estava procurando por alguém como você." Jack piscou, confuso. "Como assim?" A mulher enxugou uma lágrima do rosto e respirou fundo, recompondo. "Não sou uma cliente qualquer deste restaurante", disse ela, com o tom cada vez mais sério. "Trabalho com uma organização que ajuda veteranos e famílias em situação de rua, pessoas que foram esquecidas pelo sistema. Sou recrutador. E estamos sempre procurando pessoas que tenham o coração e a experiência para ajudar os outros." Jack sentiu um nó se formar no estômago. "Eu não entendo." A mulher sorriu, a emoção em seus olhos se aprofundando. "Você acabou de me mostrar tudo o que eu preciso ver. Você tem a rara habilidade de cuidar das pessoas. Não importa o quão pouco você tenha. Eu estava procurando alguém como você para ajudar a administrar um dos nossos abrigos. Você estaria ajudando veteranos que estão tentando reconstruir suas vidas, assim como você tem tentado reconstruir a sua. Podemos lhe oferecer um bom salário, um lugar para morar e, o mais importante, uma chance de fazer a diferença de verdade." A mente de Jack acelerou. Ele não esperava algo assim. Seus pensamentos giravam. Ele não tinha quase nada a oferecer. No entanto, ali estava aquela mulher oferecendo-lhe algo que ele jamais imaginara. Uma oportunidade real de ajudar, de reconstruir, de encontrar um propósito novamente. "Não sei o que dizer", murmurou Jack, com a voz carregada de emoção. A mulher pousou a mão delicadamente em seu braço. "Você não precisa dizer nada agora. Pense nisso. Eu sei que você tem lutado, mas esta pode ser a sua saída. Um novo começo para você e para os outros." Jack ficou ali, atordoado, sentindo como se o mundo tivesse mudado em um único instante. Era muita coisa para processar. Mas algo dentro dele lhe dizia que não podia desistir daquela oportunidade. Não agora. "Vou pensar nisso", disse ele, com a voz mais firme do que se sentia. A mulher sorriu suavemente, assentindo em compreensão. "Não tenha pressa. Mas saiba que precisamos de pessoas como você. O mundo precisa de pessoas como você." O coração de Jack batia forte enquanto ele se virava e caminhava em direção à porta. Eli acenou para ele da cabine, com a mãozinha erguida em um tímido gesto de agradecimento. Jack não pôde deixar de acenar de volta, uma sensação de calor inundando seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu como se sua vida estivesse prestes a mudar para melhor. Ao sair para o ar frio, a mente de Jack fervilhava de possibilidades. O futuro era incerto, mas, pela primeira vez em anos, não parecia tão desesperador. Jack estava do lado de fora da lanchonete, com o ar frio batendo em seu rosto, enquanto tentava absorver tudo o que acabara de acontecer. As palavras da mulher ecoaram em sua mente, e pela primeira vez em muito tempo,
Ele sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Era uma esperança silenciosa e frágil, mas estava lá, cintilando em seu peito como os primeiros raios de sol após uma tempestade. Sua mão ainda repousava na maçaneta, mas ele não conseguia se forçar a ir embora tão cedo. Olhou por cima do ombro, para ele, que estava sentado em silêncio na mesa, seu rostinho iluminado por algo que Jack nunca vira antes: paz. Ao voltar para dentro, Jack sentiu o peso de suas emoções quase o dominar. Seus olhos encontraram a mulher novamente, agora sentada ao balcão, observando-o com um olhar expectante. Ela não o pressionou a tomar uma decisão imediatamente, mas sua presença parecia uma âncora em um mar de incertezas. Jack voltou para a mesa onde Eli estava sentado, olhando para o prato vazio. O garoto ergueu os olhos quando ele se aproximou com uma expressão hesitante. Jack não esperou muito para falar. Eli, Jack começou com a voz carregada de emoção. Me ofereceram um emprego. É em uma organização sem fins lucrativos, ajudando pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu. Eles vão me dar um lugar para morar e eu poderei fazer algo de bom. Mas não quero te deixar sozinho. Os olhos de Eli se arregalaram e Jack sorriu ao ver a surpresa estampada em seu rosto. Que tal isso? Continuou Jack, com o coração transbordando com o peso das palavras. Vou cuidar de você por um tempo. Vamos viver um dia de cada vez. Talvez possamos reconstruir nossas vidas juntos. O que você acha? Os lábios de Eli se entreabriram enquanto ele processava a oferta de Jack. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha, mas desta vez não era uma lágrima de fome ou dor. Era uma lágrima de alívio. Ok, Eli sussurrou, sua voz quase inaudível, mas cheia de mais confiança do que Jack jamais esperara ouvir dele. Certo, Sr. Jack. Com isso, os dois saíram juntos do restaurante. O braço de Jack envolveu delicadamente o ombro de Eli. O mundo lá fora ainda estava frio, mas para Jack parecia o começo de algo novo, algo brilhante. Juntos, eles estavam adentrando um futuro onde ambos poderiam finalmente se curar. Enquanto caminhavam pela rua, lado a lado, Jack não conseguia deixar de pensar que talvez, só talvez, as coisas ficassem bem. Pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou. E isso bastava. Enquanto Jack e Eli caminhavam lado a lado rumo ao desconhecido, havia um entendimento tácito entre eles. Uma sensação compartilhada de esperança que ambos haviam perdido há tanto tempo. Jack havia dado seu último dólar em um pequeno ato que parecia insignificante no grande esquema das coisas. Mas para Eli, aquele dólar significava tudo. Significava aconchego, segurança e uma chance de comer. Significava que alguém se importava. A verdade é que, às vezes, os menores atos de gentileza podem se espalhar, mudando o curso de vidas de maneiras que nem imaginamos. Em um mundo que muitas vezes parece frio e indiferente, são esses momentos de compaixão que nos lembram da nossa humanidade. Jack não tinha muito a dar, mas o que ele ofereceu foi tudo. Seu tempo, sua atenção, seu coração. E isso, no final, foi o suficiente para mudar o mundo de ambos. Os verdadeiros heróis nem sempre são aqueles de capa ou uniforme. Às vezes, são as pessoas que menos têm, mas mais doam. Jack mostrou que o poder de mudar vidas não reside na riqueza ou no status, mas na gentileza e no altruísmo. Ao doar o pouco que temos, podemos descobrir que temos mais do que jamais imaginamos. Às vezes, os menores atos de gentileza podem criar os maiores efeitos na vida de alguém. A jornada de Jack e Eli nos lembra que, mesmo quando temos pouco, compartilhar o que podemos com os outros pode mudar tudo. É um belo lembrete de que os verdadeiros heróis nem sempre usam capas. São eles que oferecem seus corações quando os outros mais precisam.
Se você se emocionou com esta história, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias emocionantes como esta. E se você acha que esta história pode inspirar outra pessoa, compartilhe com seus amigos e familiares. Nunca se sabe quem pode precisar ouvir. Lá,